Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, hoje é terça-feira, é mais um especial informação aqui na SPT Television, com as notícias habituais, o desporto e a linha aberta, nas plataformas que já conhece e também no Facebook, em SPT Television. A Agência Europeia do Medicamento confirma haver uma relação direta entre a vacina da AstraZeneca e os coágulos sanguíneos que provocam tromboses raras. Contudo, ainda não se sabe o que está a provocar esta reação nas pessoas. Afinal, há uma relação direta entre a vacina da AstraZeneca e os trombos raros que têm surgido em pessoas já vacinadas. A confirmação surge numa altura em que a Europa acelera a vacinação. A informação foi divulgada pelo responsável pela estratégia de vacinação da Agência Europeia do Medicamento. Marco Cavaleri disse numa entrevista ao jornal italiano Il Messaggero: "Na minha opinião, podemos dizer que está claro que há uma relação dos trombos com a vacina. O que é que causa esta reação? Ainda não sabemos." Ainda há uma semana, a EMA dizia não estar provada a relação de causa e efeito entre os coágulos e a vacina, sublinhando que os benefícios da vacina na luta contra a Covid-19 superam os riscos. A Europa já administrou mais de 10 milhões desta vacina, o Reino Unido cerca de 19 milhões. A vacina da AstraZeneca já está autorizada em cerca de 70 países. Em Portugal foram registados mais 874 casos e mais 2 mortes por Covid-19, sendo que apenas 275 infecções correspondem aos valores das últimas 24 horas. O país conta agora com cerca de 26 mil doentes infectados em todo o território nacional. Portugal somou esta terça-feira mais 874 novos casos e 2 mortes relacionadas com a Covid-19. Os dados apresentados hoje refletem um atraso de integração de 599 notificações positivas que dizem respeito aos dados do fim de semana. Ou seja, apenas 275 infecções são referentes às últimas 24 horas. Nesta altura, há cerca de 26 mil casos ativos no país, menos 22 do que ontem, em virtude de mais 894 pessoas terem recuperado da Covid-19. Quanto aos internamentos, a Direção-Geral da Saúde dá conta de que há 504 pacientes em enfermaria, menos 32 em relação a ontem, sendo que destes, 113 estão em unidades de cuidados intensivos, mais um do que na segunda-feira. As 2 mortes reportadas foram ambas registadas em Lisboa e Val do Tejo, que é também a região com mais novos casos e que conta agora com mais 317 infecções. Nas últimas horas, o Norte soma mais 273 contágios, o Centro diagnosticou 140 casos, o Alentejo 57 e o Algarve 18 novos infectados. Nas regiões autónomas, os Açores identificaram mais 37 contágios e a Madeira mais 32 infecções. O índice de transmissibilidade, ou RT, subiu ontem para 1 no continente, enquanto a incidência desceu para 60,9 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. A nível nacional, o RT é de 0,98, o que significa que desde que o país se mantenha abaixo dos 120 casos por 100 mil habitantes e com um RT abaixo de 1, o plano de desconfinamento pode seguir como previsto. Se o país tiver uma incidência há 14 dias superior a este patamar, o plano de desconfinamento terá de ser revisto. A normalidade regressa pouco a pouco às ruas de Portugal, com as esplanadas abertas, algo que os portugueses ambicionavam há muito tempo. A Rua João Barreira, no bairro lisboeta de Telheiras, conhecida como a Rua das Esplanadas, voltou a ganhar vida com a reabertura destes espaços. Por todo o país, as ruas voltaram esta segunda-feira a ganhar vida com a reabertura das esplanadas. No âmbito da segunda fase de desconfinamento por causa da pandemia de Covid-19, restaurantes, pastelarias e cafés que tenham esplanada podem reabrir esse espaço ao ar livre, mas com grupos limitados a um máximo de 4 pessoas por mesa. Em Lisboa, no bairro de Telheiras, a Rua João Barreira é conhecida como a Rua das Esplanadas. Os clientes falam em regressar de novo
à normalidade e liberdade. É daqueles pequenos prazeres que eu estava ansiosa, então hoje foi das primeiras coisas que quis fazer, vir aqui à esplanada, beber um cafezinho, descansada. Se todos fizermos um bocadinho, fica fácil para todos e podemos desconfinar todos devagarinho, que é o que queremos, e correr tudo bem desta vez. É uma alegria enorme. Eu já tinha imensas saudades destas meninas todas, agora só podemos ficar 4 a 4, mas já é uma alegria, já podemos almoçar aqui novamente e tudo. Ao fim de um ano, não é? A gente comunica muito pelo WhatsApp, mas eu cada vez estou mais longe da realidade. Vocês também, não é? Eu acho. Quer dizer, é preciso esta vivência com a pessoa. Muito bom, muito bom, muito bom. E, por exemplo, eu vivo ali em cima, em frente à escola, há muitos anos, e eu queixava-me da barulheira da miudagem. Hoje de manhã, quando acordei, às 9 da manhã, abri a minha janela, o chilrear das crianças, até fiquei comovida. Está a ser maravilhoso. É uma coisa que já fazia falta, não só no meu caso, mas como a todos os portugueses que estão em casa há não sei quantos meses a respeitar o confinamento. É o primeiro café numa esplanada, sabe muito bem, voltar à nossa liberdade. Acho que é um bocadinho regressar à nossa normalidade e pronto, e também é pensar um bocadinho nas pessoas que têm este tipo de comércio, que é importante para eles, mais do que para nós. Nós em casa conseguimos beber café, não é? Mas também para apoiar aqui um bocadinho a restauração e a economia. Felizmente não está a correr mal, as pessoas estão a aderir, nós estamos a criar as condições necessárias. Foi muito tempo, foram 80 dias, mas as pessoas são bem-vindas, venham, está a bom tempo. Estamos a fazer tudo para que as pessoas regressem em confiança. Está a correr muito bem, porque eu estou muito feliz. Estava mesmo à espera deste dia. Muito trabalho, muita alegria e muita expectativa. Muita expectativa que não volte isto tudo atrás e que fechem novamente as coisas, porque nós fizemos um grande investimento em matéria-prima. Mas, por outro lado, também temos muito medo que as medidas voltem a apertar e novamente percamos muito dinheiro. Está a ser boa, já é melhor do que a Fenda ao Postigo, pelo menos já se vê mais gente, mais vida. O primeiro dia de reabertura está a ser bom, as pessoas estão ansiosas por este dia, nós também, não é? Com este confinamento que foi mais um, com muito custo para nós todos, acho não só para nós como para os clientes também, com saudades, tudo um pouco, do café, da nossa esplanada, tudo. O novo horário de atividade prevê o encerramento às 22h30, de segunda à sexta-feira, e às 13 horas ao fim de semana, horário que levanta muitas dúvidas aos comerciantes. Acho muito bem relativamente aos horários de segunda a sexta-feira, mas relativamente ao sábado e ao domingo, continuarmos a fechar a uma, nós e outras áreas de negócio, acho que é extremamente penalizador, porque as pessoas concentram-se muito nesse horário e não é benéfico. Eu dou-lhe um exemplo prático, nós ao sábado e ao domingo, entre o meio-dia e uma, ora tomamos pequeno almoço, ora almoçamos, estamos com miúdos, não há escola, há uma muito maior concentração de pessoas. Não há rosas sem espinhos, isso não, o domingo não será muito complicado, porque não é que tenhamos assim muito movimento domingo à tarde, mas o sábado à noite sim. Ponho um ponto de interrogação porque é assim, nós vamos fechar, mas os supermercados continuam abertos. Ora, as pessoas saem daqui e a aglomeração vai ser nos supermercados. Mais valia estarem abertos, nem que fossem até às 5, 6 da tarde. Acaba por aglomerar mais gente no sábado. Podiam vir as passadas durante o dia inteiro e acaba por haver uma aglomeração grande, principalmente entre as 11 e a 1. Na passada quinta-feira, a quando do anúncio das atividades que iriam abrir a partir de hoje, o Primeiro-Ministro recomendou que se mantenham todas as cautelas e realçou que mesmo ao ar livre devemos manter a máscara. Em Telheiras, em frente ao Estádio da Luz, um dos bairros chicos de Lisboa, tem a tal rua com muitas esplanadas que as pessoas ocuparam hoje. Como acabámos de perceber, Portugal começou esta segunda-feira aquilo a que António Costa designou de desconfinamento a conta-gotas. A situação, no entanto, pode ser revertida pelo aumento de casos em 26 concelhos que estão neste momento acima do limiar de risco. Portugal começou esta segunda-feira a segunda fase do desconfinamento, mas a atenção fica desde já focada no aumento do índice de transmissibilidade. O chamado RT, em Portugal continental, agravou-se agora para 1.
embora dentro do limite definido pelo Governo para o desconfinamento, mas em vários concelhos do país. Recorde-se que António Costa definiu que as medidas de reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os 120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias. Ou seja, sempre que o RT, o número médio de casos secundários que resultam de um caso infectado pelo vírus, ultrapasse o número 1. Estes são os concelhos com entre 120 e 240 casos por 100 mil residentes nos últimos 14 dias. Alandroal, Albufeira, Beja, Borba, Câmara de Lobos, Sinfãs, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Funchal, Lagoa, Marinha Grande, Penela, Ponta Delgada, Ponta do Sol, Ribeira Brava, Santa Cruz, Soure, Vila do Bispo e Vimioso. O Primeiro-Ministro falou hoje com os presidentes destes municípios via videoconferência e no final fez declarações. São concelhos relativamente aos quais é necessário procurar tomar medidas, tendo em vista identificar quais são os focos, as cadeias de transmissão e ver como podemos colaborar conjuntamente para controlar e evitar que daqui a 15 dias tenhamos de regredir, parar ou alguns concelhos tenham de o fazer. Foi uma conversa muito útil porque nos permitiu, aliás, identificar um padrão comum relativamente ao conjunto destas situações. Na generalidade dos casos, tratam-se de surtos com origem em situações onde há concentração de pessoas, em habitação precária, temporária, associadas ou a grandes obras públicas que estão em curso, ou a colheitas, ou a trabalhos, unidades industriais que recorrem também à habitação local. A segunda etapa do chamado desconfinamento a conta-gotas começou esta segunda-feira, 5 de abril, em todo o território continental, sendo que a terceira fase está prevista para 19 de abril. No Brasil, a pandemia parece longe de estar controlada. Morre uma pessoa a cada 20 segundos por causa do Covid-19. Os hospitais continuam a entrar em colapso e a doença espalha-se sem fim à vista, como nos conta o nosso colega Amadeu Maia. Olá, Luiz. Olá, Rick. O Brasil continua em uma situação muito complicada com os casos de contaminação do Covid-19. Só para vocês terem uma ideia, hoje, terça-feira, dia 6 de abril, o estado de São Paulo bateu um novo recorde e registra 1.389 mortes em apenas um dia. Com isso, chegando a 78.554 o número de mortes por Covid-19 no estado de São Paulo. O número total de mortes no Brasil já passa de 334 mil óbitos. O colapso no sistema de saúde vem se apresentando cada vez maior, com o número de pessoas que morrem à espera de UTI. Desde o início de março, ao menos 555 pessoas com Covid ou suspeita da doença não resistiram à espera por um leito de UTI em São Paulo, enquanto 300 pacientes na emergência de UPAs morreram à espera de um leito de internação no Rio de Janeiro. Outro problema, Luiz e Henrique, que acontece no Brasil é a falta de vacinas em alguns estados. Em Salvador, para vocês terem ideia, em Salvador, por exemplo, a vacinação foi suspensa no início da tarde dessa terça-feira por falta de estoque de vacinas para a primeira dose contra o Covid-19. Enquanto governadores e prefeitos fazem medidas mais rígidas, mais duras, promovem lockdowns para conter o avanço do vírus em seus estados e cidades, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, o Nunes Marques, ordenou no último sábado, dia 3 de abril, que os estados, o Distrito Federal e os municípios permitam a realização de celebrações religiosas presenciais, ainda que com, no máximo, 25% da capacidade dos seus templos. A porcentagem, inclusive, foi inspirada em um julgamento de caso similar pela Suprema Corte dos Estados Unidos. A decisão ocorreu na véspera do domingo de Páscoa, uma das principais datas do calendário cristão, quando se celebra a ressurreição de Jesus Cristo.
A ocasião foi mencionada pelo ministro Nunes Marques e ele destacou que mais de 80% dos brasileiros se declaram cristãos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O ministro ele atendeu a um pedido de liminar, uma decisão provisória feita pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Por conta dessas decisões, Luiz Henrique, essas decisões divergentes, essas decisões distintas dos dois ministros do STF, o plenário do Superior Tribunal Federal vai decidir amanhã, quarta-feira, em plenário, se os governadores e prefeitos podem vetar a abertura de igrejas durante a pandemia aqui no Brasil. Luiz, Rick. Obrigado, Amadeu Maia, excelente trabalho. Vamos agora para a TAP. A TAP, que anunciou esta terça-feira, pretende retomar 51 voos semanais para Lisboa, a partir de vários pontos da América do Norte. A transportadora aérea portuguesa prevê iniciar já no próximo mês de agosto. A TAP Air Portugal anunciou que irá gradualmente retomar os 51 voos semanais a partir da América do Norte, com voos para Lisboa a partir de Boston, Newark, Chicago, Washington DC, São Francisco, Toronto e Montreal. Este projeto da transportadora aérea portuguesa, previsto iniciar no mês de agosto, pretende retomar as pontes aéreas que existiam pré-pandemia. Dependendo das necessidades do país de destino, um laboratório parceiro da TAP realizará um teste rápido no aeroporto de Lisboa ou no aeroporto de destino por apenas 21 €. Realizará também um teste PCR por 85 € e um teste rápido mais um teste PCR por 106 €. Os clientes da TAP também beneficiam de acesso prioritário a este serviço. Os resultados dos testes são enviados diretamente ao passageiro por e-mail em até 30 minutos, no caso de ser um teste rápido, e entre 6 a 8 horas no caso de ser um teste PCR. Esta é uma tentativa da TAP de incentivar o turismo, que tem sido um dos setores mais afetados durante a pandemia de Covid-19. Olha, esta história dos 100 e não sei quantos euros não me agrada nada, não é? É muito complicado. Eu acho que Portugal está a fazer muito negócio com esta questão da pandemia, num país onde os salários são baixos, onde as pessoas não têm condições para conseguir pagar os 100 € com muita facilidade, e de repente surge assim uma coisa no aeroporto, um teste rápido 80 €, o teste PCR 100 e não sei quantos, o que me dá a ideia de que a pandemia está a ser comercializada da pior das maneiras. Muito comercializada e das piores das maneiras, porque a única maneira de controlarmos a pandemia é com uma abertura total de testes, de modo a sabermos exatamente onde é que ela está localizada. Agora, em Portugal é completamente ao contrário. Quer dizer, é preciso ter sintomas fortes para que seja feito um teste, não é? É uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, nem do Dr. Fauci, não é? Nem do Dr. Fauci, porque repara, Luís, fazendo o teste e sabendo que uma pessoa, portanto, contraiu o vírus, pode muito bem criar-se um princípio que há uma imunidade nessa pessoa por 2 ou 3 meses só. Eu acredito que muitas pessoas em Portugal contraíram o vírus, mas nem sequer realizaram um teste. Eu conheço pessoas em que nunca tiveram acesso a testes, mesmo tendo sintomas. Atenção que há casos em Portugal de pessoas que deu positivo nos testes que fizeram, e antes do tempo, portanto 5 ou 6 dias depois, foram vacinadas e sentiram-se mal, porque não há um rastreio completo e estrategicamente bem definido. Por isso é que lhes chamam Marte tremido, porque de facto a Ministra da Saúde não está a gerir bem esta pandemia. Não está a gerir bem, e depois há situações... Quando só há 320 mil pessoas vacinadas. Não? Há situações como esta em que um bilhete de avião custa 21 €, mas o teste para embarcar 85 não faz sentido. Só mesmo aí. Mas há mais problemas, lamentavelmente. Desde o princípio da pandemia, que cidadãos americanos sem afinidades com Portugal, isto é, não por casamento ou filhos, não podem entrar no espaço Schengen. Contudo, a SATA refere que os mesmos podem visitar os Açores e a Madeira devido a um erro no decreto-lei que apoia essa medida. As agências de viagens não querem correr riscos e recusam vender esses bilhetes. O Marco Fernandes dá-nos os pormenores.
Viemos a saber através de um contacto que tivemos nos Açores, que entrou em contacto com a SATA lá e recebeu uma mensagem por e-mail a dizer que neste momento os americanos, pessoas que não têm nenhum passaporte português, não têm nenhuma afiliação a Portugal, poderiam viajar para os Açores sem problemas nenhum. E que nós sabemos, especialmente na indústria, que neste momento a União Europeia está fechada a passageiros com passaporte americano. E então comunicámos diretamente com a SATA aqui em Fall River, com o escritório da SATA, e eles confirmaram por e-mail, por inscrito, a dizer que sim, que na política deles, que eles podem aceitar reservas para americanos, como disse, pessoas que não têm uma fidelidade com Portugal neste momento, para viajar para os Açores. Não para Portugal continental, mas somente para os Açores. Que eu achei muito estranho, como disse, porque desde que nós sabemos, os Açores e a Madeira neste momento fazem parte do território português e pertencem à União Europeia, e achamos uma situação estranha, no mínimo, né, que isto aconteceu. E falámos também com o Turismo de Portugal, que confirmou realmente que a SATA neste momento não está de acordo com as leis, porque o Turismo de Portugal em Nova Iorque e também em Lisboa reconfirmou que sim, que neste momento o espaço aéreo açoriano, tanto como o nacional e o madeirense, está fechado para passageiros com passaporte americano. Portanto, sabes de algum americano que tenha viajado na SATA para os Açores? Quer dizer, eu sei de muitas pessoas que nos chamaram para clarificar esta questão, porque chamaram para a SATA, e ainda bem que depois chamaram para nós, porque a SATA disse a eles que tudo bem, podem viajar, e depois eles chamaram para o escritório da Sags Vacations, e nós dissemos que nós não iríamos assumir esse risco, porque não faz sentido. Eu não sei se houve passageiros que viajaram, mas eu sei que houve muitas pessoas a perguntarem se era mesmo esse o facto verdadeiro de eles poderem viajar, e nós decidimos que não, e claro, mencionámos que através do Turismo de Portugal confirmámos que as leis que estão em vigor, infelizmente, né, que a gente sabemos que todos nós queremos viajar, não é possível viajar com passaporte americano. Mas sim, poderá ter havido pessoas que embarcasse no aeroporto de Boston e chegasse aos Açores e poderiam ter que voltar para trás. Não sei se a situação depois lá, se a CEF, ou Serviços Estrangeiros e Fronteiras, deixaram entrar no espaço açoriano. Portanto, só para clarificarmos também os nossos telespectadores, portanto, há um erro crasso a nível diplomático que considera que cidadãos americanos não podem viajar para Portugal continental, e não mencionaram, portanto, os arquipélagos nem da Madeira nem dos Açores, correto? Exato. Foi o que nos foi dito, também foi confirmado, e que esta situação tem criado, então, esta confusão, porque, aliás, nós temos conhecimentos de serviços de agências nos Açores e de hotéis e operadores turísticos no arquipélago dos Açores que estão a seguir as mesmas linhas da SATA, a dizer que, no entender deles, que sim, americanos podem viajar. E isto é muito mau, porque está a criar uma expectativa que não é verdadeira, né? E muita confusão, e esperamos que este erro seja retificado o mais cedo possível. Isto dá-me a entender que há dois tipos de Portugal, continental e as regiões autónomas. Não faz sentido. Porque, afinal de contas, o erro, que pode ser propositado ou não, na medida em que nos Açores não há casos ou não há muitos casos, e aí seria muito mais honesto que o Governo dissesse não, autorizamos para os Açores porque não há casos, como acontece noutros locais do mundo, mas agora dizer que é um erro no decreto só descredibiliza o Governo português e quem escreveu o decreto, não é? Assim, porque é a mesma coisa, se houvesse o aeroporto nas Berlengas, então estávamos ali E há outra coisa, não sei até que ponto é que é possível viajar depois dos Açores para Lisboa. Não, aí é que é, portanto... Ou da Madeira para Lisboa, sem qualquer problema. O problema é que os americanos chegam a qualquer aeroporto nas ilhas, o CEF pode recusar a sua entrada em território português. Ou não, porque é um voo doméstico.
Não. Repara, eles não podem entrar em território português, porque quando saem do avião estão num espaço internacional. E o CEF não vai permitir a entrada deles em território português. Mas a SATA diz que sim, porque tem embarcado gente para lá nessas condições. É lamentável. É lamentável. Isto, de facto, não tem nada a ver com aquilo que podíamos imaginar no nosso subconsciente. Bem, o luso-americano Alberto Santos, mayor de Kearney, anunciou ontem a sua recandidatura ao cargo que ocupa na vizinha cidade de Newark. A pandemia, a qualidade de vida, impostos prediais são temas centrais desta campanha do Alberto Santos. A primeira coisa é sempre que estamos agora, a nossa vida diária é a pandemia. Temos de chegar ao fim desta pandemia. Estamos agora no meio de vacinar o povo aqui em Kearney. Começamos com os mais idosos, começamos com os nossos 2 lares e as residências dos senior citizens. Todos receberam vacina logo no princípio, em janeiro e em fevereiro. E depois abrimos para os residentes, começando com os mais idosos. Ao fim desta semana vamos ter administrado 5.000 primeiras doses e 2.000 segunda doses aos residentes de Kearney. Kearney está preparado para os desafios do século XXI? Estamos preparados. A qualidade de vida é importante. Agora sabemos que a pandemia é que está a dominar a conversação, mas isso vai ter um fim. E quando chegamos ao outro lado desse fim, a nossa vida vai continuar com uma espécie de normalidade. Os nossos recintos de recreio têm de estar em condições para a juventude ter oportunidades de recreio. Acabamos agora a remodelar e renovar o Gunnell Oval da cidade, que é o centro de recreio maior da cidade. Um projeto com mais de 12 fields, de campos de futebol, de beisebol, de voleibol, de basquetebol. Na Schuyler Avenue, é um dos mais antigos. Quando houve o Superstorm Sandy, aquilo encheu de água e usamos isso como uma oportunidade. Em crise, bem a oportunidade. Usamos isso para oportunidade para arranjar dinheiro, grants do Governo Federal e do Governo do Estado para renovar e remodelar. Agora está state of the art, mesmo top para um centro de recreio. Nos últimos 20 anos, Kearney conseguiu equilibrar as finanças. Que projetos tem em mente para que, por exemplo, os impostos não sejam aumentados? É importante começar que os últimos 3 anos a taxa do imposto na cidade de Kearney baixou, não muito, mas baixou um bocadinho. Os 3 seguidos anos, o 18, 19 e o 20. E principalmente foi o redevelopment plans que nós temos para a cidade para incentivizar as propriedades que não estavam a ser utilizadas, fábricas antigas tinham fechadas, para ser renovadas, seja para offices para high-tech companies, companhias de tecnologia, que aconteceu em South Kearney, seja para residências, apartamentos, como aconteceu na Passaic Avenue, ou seja, warehousing, como também aconteceu em South Kearney. Isso foi muito importante para incentivizar os donos das propriedades para remodelar e fazer um uso que vai render lucros. Alguns é impostos, alguns chamam-se pilots. Os pilots é dinheiro em vez de impostos que essas propriedades pagam igual, mas o incentivo é que é um pouco menos que o imposto. E só neste ano em pilots é payments in lieu of taxes, vamos receber mais de $2 milhões para a cidade. Como é referir que Alberto Santos vai defrontar outro luso-americano, Sidney Ferreira, nas primárias em Kearney. Um incêndio deflagrou num restaurante português, na cidade de Elizabeth, aqui em New Jersey. A perda é total e não se sabe ao certo a origem do foco de incêndio. O proprietário do Port Deli & Grill não sabe se reabrirá o negócio. Esta tarde deflagrou um incêndio no restaurante português Port Deli & Grill, em Elizabeth, New Jersey. O restaurante, o dono é português, nós falámos com ele estava visivelmente emocionado por ter perdido 30 anos de trabalho e de sacrifício em poucos minutos para um incêndio. Ele não quis falar em frente às câmaras, mas contou-me que não estava no restaurante na altura em que o incêndio deflagrou, mas que, segundo lhe contaram, a polícia
disseram-lhe que o incêndio terá deflagrado a partir da parte exterior do restaurante, provavelmente a partir de um dos tratores de fumo que são obrigatórios neste tipo de restaurante. Os empregados na altura estavam dentro do restaurante, nem sequer se aperceberam que estava a deflagrar um incêndio, a polícia teve que os retirar. Não há feridos a registar, os bombeiros atuaram muito rapidamente, o incêndio terá deflagrado a partir da 1h20 da tarde. Por volta das 3h15 da tarde já estava completamente resolvido. O dono português do restaurante contou-me que as bases do edifício terão sido afetadas, pelo que o restaurante e o edifício terá que ir abaixo e terá que ser reconstruído desde de raiz. Na parte inferior do edifício, de um edifício de 2 andares, é então a churrasqueira, Porte Deli and Grill, e na parte superior é um apartamento residencial onde residia uma família. Obviamente que nos próximos 7 a 8 meses, segundo o que o proprietário me contou, não haverá qualquer tipo de negócio a funcionar. Ele disse-me também, no auge da emoção, que não sabe se tem força para reativar o negócio nos próximos tempos. É um dia muito triste para este português, mas também para a comunidade portuguesa que vê um dos seus elementos perder o negócio e o sacrifício de uma vida para um incêndio que deflagrou em poucos instantes e que levou 30 anos de trabalho. Como diz o Ricardo Pereira, herderam 30 anos de trabalho. Bem, vamos falar da compra e venda de propriedades, que é uma área que requer conhecimentos, experiência e senso comum. Luís Nogueira, da Lucky Exit Realty, falou connosco sobre o momento que atravessamos. A compra e venda de propriedades mantém em Newark a matriz de outros tempos. Comprar, modernizar, viver e um dia mais tarde, vender. Só que o tempo é o outro. Quem chega de Portugal já encontra um outro tipo de mercado. Mais caro e com menor produto. Os filhos casam, mudam de cidade para um patamar superior e a geração anterior só tem 2 caminhos, se decidir manter-se por cá, o sul da América ou Portugal. Com a pandemia vem muita gente de fora, que paga o que for preciso para continuar a trabalhar de casa, num ambiente mais calmo do que Nova Iorque ou mesmo Hoboken, e mais em conta. A empresa de Luís Nogueira está no mercado da compra e venda de propriedades há cerca de 30 anos e a experiência também conta. O real estate em si está alto em todo o país, tanto faz ser na Flórida como no Jersey, mas realmente nesta área, portanto a área de Newark, propriamente no Ironbound, Addison, Kearney, North Arlington, Elizabeth, Union, Mountainside, portanto, são áreas muito procuradas e que não há muito produto. Portanto, como o juros está baixo, como há muita procura e como não há muito produto, os preços estão bastante altos. E eu penso que realmente é uma oportunidade para quem está a pensar vender ou nos próximos 2, 3, 6 meses. Claro que daqui por 10 anos, 20 anos, os preços irão estar mais altos, mas não sei se realmente nos próximos meses esta não será a altura própria, certa, porque os preços estão realmente, em alguns casos, exagerados. Para Luís Nogueira, a experiência diz-lhe que para um casal jovem a primeira melhor solução é uma casa de 3 famílias. Mais tarde vende e opta por uma de 2 famílias. E 5 ou 6 anos depois avança para uma casa de uma família. Esta é a lógica. Se os números trabalharem, compra uma casa e fica a receber dinheiro em vez de estar a pagar todos os meses, faz sentido e as pessoas não se importam de sacrificarem-se 2, 3, 4 anos. Na mesma nota, há muita gente que faz muitos erros em que compram casa pela primeira vez e querem comprar um condomínio ou querem comprar uma casa de uma família. Isso é errado, portanto, na minha perspectiva, na nossa experiência que temos neste mercado há 35 anos, em que as pessoas devem comprar uma casa de 3 famílias ou 4 e depois comprar de 2 e então depois para passar de 3, 4, 5 anos comprar em casa de uma família. E é o que está a acontecer muito hoje, que as pessoas compram
uma pessoa ou um casal, ou uma família que seja mais ou menos organizada e que tenha não muito dinheiro para pôr de entrada, que compre uma casa de 3 famílias com 5% de entrada, ficam a pagar muito pouco do bolso deles ou quase nada, e passado 2 anos compram uma de 2 famílias e depois então as 2 casas dá para pagar a mortgage, o pagamento mensal da casa de uma família que realmente sempre sonharam. A valorização tem sido constante no decorrer dos anos, por se ter mantido uma tradição toponímica consistente e cada vez mais moderna. Chegaram a chamar ao Ironbound de Portuguese Quarter, tal o orgulho de muita gente que durante décadas se dedicou ao bairro e à sua existência diferenciada dos outros bairros. Veio o IBID e a mudança para melhor continuou. Hoje em dia, a Ferry Street é a artéria mais importante do Ironbound, conhecida pelo comércio e, sobretudo, restaurantes que muitos americanos visitam. Propriamente as taxas sempre aumentam, não é? Nunca me lembro das taxas baixarem, podem ajustar um pouco, mas geralmente as taxas, os impostos sempre aumentam. E, segundo os rumores, é possível que vão aumentar bastante. E em alguns casos em que, na nossa comunidade, nas nossas comunidades, em que as pessoas estavam a pagar impostos baseados num valores mais ou menos razoáveis, que agora os valores estão muito mais altos, e as cidades estão realmente a ir a atacar esses pontos, em que as propriedades estavam avaliadas em $200 mil, hoje valem 400 e vão ser ajustados. E espero que dentro de pouco tempo também vai haver revalorização em algumas cidades e as coisas vão ficar um pouco diferentes. Não quer dizer que seja mau, não quer dizer que nada para assustar, mas quem realmente está a pensar, eu penso que chegamos ao tipping point. Aposte na venda, porque os tempos que aí vêm dizem bem que a oportunidade é mesmo agora. Oportunidade porque, segundo a informação prévia que tivemos da variação, o aumento não vai ser por aí além das taxas prediais, por causa da pandemia também. As cidades e o Estado e o Governo preocupam-se com isso, não é? Sim, mas o Luís Nogueira referiu um ponto muito importante e por isso é que é mesmo a altura de vender. Porquê? Porque muitas propriedades foram compradas por um valor e agora, portanto, com a enorme procura que há no mercado, esse valor duplicou ou triplicou. O preço duplicou e vai haver portanto, tem que ser reajustado e isso vai ter o quê? Uma subida drástica nos impostos. Mas sabes uma coisa, é que eu tenho ouvido esta conversa a alguns amigos que têm casas, por exemplo, que valem $700 mil e compraram por 400. Ganham 300 mil, não é? E agora perguntam assim, e agora vou ter que gastar 800 ou 900 para ter outra casa, não é? Porque, entretanto, também a venda das casas, o valor subiu também. Sim, é a lei do mercado, mas o conselho do Luís Nogueira é lógico. Porquê? Porque comprando uma casa de 4 famílias, sim, depois claro, em 2 ou 3 anos uma de 2 famílias, o valor coletado, se temos sorte, com os inquilinos e com tudo isso, vai permitir que depois se possa comprar a primeira casa dos sonhos. Sim, claro. Os sonhos, como tu referiste, continuam. Claro. Correto. Que é tudo possível. Bem, vamos agora ao desporto com o nosso colega Ricardo Pereira. Vamos então ao segmento de desporto do especial informação da SBT Television. Amanhã o Futebol Clube do Porto defronta o Chelsea na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. A equipa azul e branca já se encontra em Sevilha, onde vai defrontar os ingleses, mas antes de partirem, Sérgio Conceição fez a antevisão do encontro. O Futebol Clube do Porto já está em Sevilha, naquela que será a casa emprestada para receber o Chelsea na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Mas antes da viagem, Sérgio Conceição fez a antevisão à partida, onde falou sobre a diferença de orçamento entre as duas equipas. Quando se entra em campo, não se entra a pensar que nós gastamos 25 milhões de euros e o Chelsea gastou 250 milhões no mercado. Não vamos pensar que o Evanilson, que foi o jogador mais caro, foram 8 milhões e o mais caro do Chelsea, penso que foi 80, que foi o Havertz. Ou seja, se nós vamos pensar nisso, aqui também as equipas jogam connosco na nossa liga, poderiam pensar o mesmo, quer dizer, quando se entra em campo,
entra um 11 contra 11, com uma estratégia definida de acordo com aquilo que é a ideia de jogo da própria equipa, voltando um bocadinho, ok, podendo variar e ter uma outra variante diferente do jogo, exatamente, vamos defrontar especificamente este adversário, e a partir daí não é impossível, tudo é possível. No Futebol Clube do Porto, Sérgio Oliveira é baixa por castigo na recepção aos ingleses, tal como o guarda-redes Diogo Costa, que acusou positivo à Covid-19. A única equipa portuguesa ainda presente na Liga dos Campeões entra em campo amanhã às 3 da tarde, hora da Costa Este. Já hoje jogaram-se 2 partidas da Liga dos Campeões, dos quartos de final. Manchester City, com os portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, jogou em casa frente ao Dortmund e venceu por 2-1. Do lado dos alemães, Rafael Guerreiro foi titular. Também o Real Madrid jogou hoje frente ao Liverpool, em casa, em Espanha, e venceu por 3-1 a equipa de Diogo Jota, que jogou a titular do lado dos ingleses. Já sabe, se nos está a ver através do Facebook, partilhe a sua opinião e deixe o seu comentário. Da minha parte, por hoje é tudo e nós vemos amanhã com o jogo do Futebol Clube do Porto. Foi o Ricardo Pereira com o Desporto e agora vamos ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8448, 1,1836 e depois o real, Luís. 5,64 compra, 0,17 venda. Não está mal. 5,64 é um bom câmbio para o real. Tempo agora para que a Catarina Rebimbas nos dê conta da magnífico resto de semana que vamos ter, não é? E dos próximos dias nas comunidades de língua portuguesa espalhadas por aí. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado em Newark, com 69 graus de máxima e 47 graus de mínima. Nova Iorque também com céu parcialmente nublado, 69 graus de máxima e 48 graus de mínima. Boston com céu parcialmente nublado, 55 graus de máxima e 46 graus de mínima. Hartford com céu parcialmente nublado, 68 graus de máxima e 44 graus de mínima. Danbury também com céu parcialmente nublado, 69 graus de máxima e 43 graus de mínima. Miami com céu parcialmente nublado, 79 graus de máxima e 67 graus de mínima. Palm Coast com sol, 78 graus de máxima e 60 graus de mínima. Los Angeles também com sol, 75 graus de máxima e 55 graus de mínima. São Francisco com céu parcialmente nublado, 55 graus de máxima e 47 graus de mínima. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. Vamos agora encerrar o espaço de notícias, vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta. Por isso fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Não perca a ronda comunitária. Todas as quintas-feiras, de 15 em 15 dias, a partir das 6h45. A onda comunitária de clubes, associações, personalidades, acontecimentos e tudo o que se passa por aí. Com a apresentação do Ricky Durães, saiba tudo o que se passa nas comunidades. Ronda comunitária. Todas as quintas-feiras, de 15 em 15 dias, a partir das 6h45. Está cansado de conduzir o mesmo carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen ID4, Jetta e Tiguan no Open Road Volkswagen em Bridgewater, New Jersey. No Open Road Volkswagen em Bridgewater, também fazemos a revisão do seu veículo com mecânicos qualificados e experientes. Ainda não sabe qual será o seu novo carro? Não se preocupe, because life is an open road. Já sabe onde vai almoçar hoje? A Casa Seabra tem agora um menu regional à velha maneira portuguesa. No menu de hoje destacamos maçada de garopa com clams e camarão, arroz de marisco, mão de vaca com grão, sandes de leitão com alface, tomate e batata à espanhola. Isto e muito mais, diariamente na Casa Seabra.
Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos, especializados no processo Bandag de pneus recalçotados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Se queres preparar o teu futuro e dos teus filhos, é aí onde é que eu posso ajudar. Temos ao seu dispor seguro de vida, plano de cuidados a longo prazo, garantia de prestação vitalícia e muito mais. A minha missão é para ajudar-te a construir um plano que acorde com as tuas necessidades. Poupa tempo e dinheiro se começas a preparar para o teu futuro agora. Liga-me para uma consulta grátis. Mais uma vez, muito boa noite, seja bem-vindo à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do telefone 973-264-1462. E não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas por telefone. Bem, vamos agora a um pequeno... Aliás, o intervalo já esteve, mas temos já a linha telefónica ocupada com várias chamadas. Como sabe, é melhor ir ligando, porque ficar em espera... podem ficar até 20 ou 30 chamadas e nós vamos atendendo sucessivamente. Portanto, muito boa noite, faz favor, linha aberta. Boa noite. Boa noite. Olha, Luís Pires e Ricky, é sobre uma chamada de um senhor que ontem chamou que queria ir para Portugal e não sabe, está com problemas sobre o teste. Portanto, eu quero dizer a esse senhor... que aqui no Branchbook Park, eu já fui 2 vezes a Portugal e já fiz lá o teste. Basta só dizer que vamos viajar a Portugal, ou uma viagem internacional, e pronto, o teste é feito e, portanto, demora 1 dia e meio, 2 dias. E vamos lá e recolhemos o papel em que está negativo e pronto, não tem mais problema. É em que local do Brentwood Park? Park fica por trás da Catedral de Newark, aqui na Clifton Avenue. É mais uma informação. É muito simples e as pessoas até são muito atenciosas, pelo menos para mim tem sido. Já é a 2ª vez que faço o teste, porque viajei 2 vezes a Portugal. E chego lá e digo, olha, vou viajar na segunda-feira, vou lá no sábado, tenho lá o papelinho, tudo preparadinho. Tão simples como isso. É o mesmo grupo, portanto, que faz os testes aqui também na Ann Street School. É viável, como o senhor referiu, é muito importante mencionar que vai viajar. Exatamente. Pode demorar mais tempo, mas é uma opção viável. Porque depois está ali preparado. Eu até me lembro da 2ª vez que fui a Portugal em outubro, um jovem, porque é tudo uma equipa jovem, telefonou ao boss dele e disse, este senhor vai viajar a Portugal. E ele disse, não tem problema, o teste está lá. E estava 2 dias depois. Sim. Pronto, ficamos já a saber mais uma informação que lhe agradecemos muito. Está certo? É por trás da Catedral de Newark. Sim, senhora. Muito obrigado, Sr. Sousa. Ok, obrigado. Adeus. Eu tenho 2 informações. Um abraço também. Em relação, prometemos hoje um contacto direto com o advogado, falámos do Dr. Miguel Reis, que só está disponível amanhã para falar connosco sobre os testamentos e sobre as heranças. Primeiro filhos, depois irmãos, depois alguém que perguntou se os filhos dos irmãos que já faleceram têm direito à herança, mas amanhã ele garantiu-nos informar sobre isto. E temos um pedido da Maria Libório, da Flórida, que nos pede qual o sítio ali perto de Palm Coast onde ela pode tirar um teste PCR. Sim, pode ir ao 1270 na Palm Coast Parkway, é o Advent Health Center Care, e também no CVS, localizado no 5151 do Belter Parkway, também em Palm Coast. Portanto,
tanto no CVS como no Advent Healthcare, e nós iremos publicar estas localizações na nossa página no Facebook também. Ótimo, então vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, linha aberta. Olá, boa noite. Olá, boa noite, então. Faz favor. Boa tarde. Boa Então. noite. Olha, eu estou a telefonar de Rhode Island e queria fazer uma pergunta sobre a viajar para Portugal com o passaporte americano. Portanto, eu sou português e tenho no meu passaporte que nasci em Portugal, eu tenho que levar o passaporte português ou posso entrar com o passaporte americano? Pode entrar com o passaporte americano sem qualquer problema, porque é português. Se tiver o passaporte português, é mais fácil porque não vai esperar muito mais tempo. Agora, se está caducado ou se não o quer utilizar, com o passaporte americano não tem que levar nada porque diz aí claramente que nasceu em Portugal. Exatamente. Não tem qualquer problema. Não tem qualquer problema. E diga-me só uma coisa, para viajar com um menor, o meu filho tem 12 anos, e tem que levar um papel assinado da minha esposa, não é? Sim, mas tem Depende que da arranjar uma situação. certidão de nascimento também. Sim, mas portanto o senhor está casado, está divorciado? Casado. Está casado e portanto vai com o pai, poderá viajar, deve levar a ordem para evitar qualquer problema. Ok, obrigadinho. Certo, obrigadíssimo também, um grande abraço. Obrigado. Mais uma chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. É da linha aberta? É. Boa noite. Boa noite. Então. Eu tenho uma pergunta. Eu troquei a minha direção e queria saber o que é que eu podia fazer para receber o cheque, o estímulo cheque. Pois. Olha, uma perguntinha. Quando é que alterou a direção? Em novembro. Já fez os impostos de 2020? Ainda não. Ok. E como é que normalmente recebe o dinheiro? É por transferência bancária? Não. Eles costumam mandar o cheque. Para casa. Então tem que contactar imediatamente com o IRS para... Mas como é que eu posso fazer isso? Eu posso lhe dar o número de telefone? Sim. Só um bocadinho. É melhor tomar nota. Tem alguma coisa onde tomar nota? Tenho. Então, olha, anote este número. Ok, 1-800 919 98 800 919 Ok, 919 9835. Olha, tem isso em rodapé, está escrito no seu ecrã. Olhe lá para baixo. Está bem? Espera lá um bocadinho que eu não estou a pé por causa do barulho. Pois, é o 800 919 58 9835. Exatamente. Está informada? 3, 5. E também há um conselho, vá à sua antiga morada, se morar perto do sítio, perguntar se já recebeu o envelope. Já o pode ter recebido. Se ele para lá foi, eles mandavam para trás. Não me acredito que eles o guardassem. Às vezes não, mas faça isso. Duas coisas pode fazer, está bem? Está muito bem. Muito obrigado. Obrigado. Okay? Também obrigado. Okay. Muito boa noite, linha aberta, por favor. Olá, linha aberta. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Então, faz dizer. Olha, é só uma perguntazinha derivada aos testes que é para poder viajarem. Uhum. O teste é o RT-PCR, right? É o PCR, sim. Ok. No caso nas 72 horas não tivemos o resultado dos testes. Não pode embarcar. Não pode embarcar, mas geralmente tem, sobretudo, de seguir o conselho por exemplo, Greenbrook, o caso do Family Care ou do MedMerge. Eles praticamente garantem o resultado em pouco mais de um dia e meio. Até hoje, desde nunca falharam. Da pandemia, nunca falharam. Também no PISC em Elizabeth, também portanto, o conselho que o senhor disse, quer no Branchwood Park ou aqui na Ann Street, mas tem que referir que vai viajar. Para Portugal. Sim, porque ontem o Ricky disse que talvez fosse mais garantido no Family Care do que no PISC. Pois, repare, vamos enquadrar a conversa. O senhor ligou para nós a dizer que vai no domingo. Está a perceber? Sim. Portanto, okay. porque eu expliquei muito bem, porque
No PISC garantem resultados de segunda a sexta-feira. O senhor disse-me que ia no domingo, vai fazer na sexta-feira, há um ponto de interrogação. No Family Care, garantem. Portanto, ele não disse duas coisas. É melhor termos a certeza que vamos pela certa, não de qualquer maneira, e depois erramos. Está certo? Então a confusão foi minha. Então no PISC, é que a minha esposa tem apontamento no PISC. Elizabeth, ela vai a uma sexta-feira, portanto... Olha, outra coisa, se quiser falar lá com a senhora que fala em português, se ela lhe garante que lhe mandam por e-mail no sábado, tudo bem, nós temos muitas pessoas que estão a fazer lá sem qualquer problema. Agora, tem que ter a garantia da pessoa que está lá, eu não me vou comprometer nisso. Pois, ok, muito certo. obrigado. Muito obrigado também, abraço. Ok, boa noite. Vamos para a última chamada. Aliás, antes da última chamada, é importante referir uma coisa. Temos estado a ver o Facebook e temos de cumprimentar todos aqueles que nos seguem, e já tivemos 800 e muitos já. Os comentários ultrapassam os 700 também, de maneira que a maior parte dos temas de conversa foram a compra e venda de propriedades, como podes imaginar, e também a tal preocupação das pessoas em que, se os inquilinos não pagam as rendas, os senhorios estão metidos num bico de obra, muitas vezes, não é? Portanto, também há essa questão agora para ter em conta. Por sua vez, quem é proprietário da casa tem que pagar também a sua mortgage, portanto, os adiamentos nem todos os bancos fazem e é uma situação complicada. Eu compreendo isso e admito, portanto, estou de acordo com aquilo que estão a dizer. Vamos à última chamada. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, não ouça a televisão. Olha, vamos para a próxima chamada, por favor. Muito boa noite, linha aberta. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, diga. Boa noite, Luís. E Henrique. Olha, eu vou viajar na próxima segunda-feira. Sim. Em que dia é que eu tenho que tirar a fazer o teste? Sábado de manhã. Sábado, e na Ann Street eles fazem? Ann Street está aberto ao sábado também. Portanto, quando chegar à Ann Street, tenha a certeza que mencionam à Diana, que está lá, ou então à Patrícia, que vai viajar, que é para na segunda-feira. Agora, não desespere, só vai receber por volta das 2 da tarde na segunda-feira. Exatamente. Okay? Mas é certinho. Até assim está bom, porque o voo é só às 11 da noite. Correto. Tem que ter paciência, não é? Naturalmente. Bem, vamos fazer um pequenino intervalo, já voltamos a seguir. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E agora é a altura dos parabéns a você. Temos duas pessoas que fazem anos, a quem desejamos muitos parabéns e votos de muitas felicidades. Vamos ver Happy Birthday to You. Parabéns, Lionel, 60 anos de idade, muitos parabéns. E também a Mia Antunes, 2 aninhos de idade e uma cara bonita. Muitos parabéns, Mia. Muitas velinhas, 2 velinhas apenas. Agora vamos para um aniversário de casamento. Vamos ver quantos anos são. Cláudia e Luís Gouveia, 16 anos de matrimónio. O Luís, naquela altura, estava muito mais novo. Muitos parabéns. E com cabelo. E com cabelo. Muitos parabéns ao casal Gouveia. Que coisa rara. Aqui já é o Luís. Mais parecido com o Luís que conhecemos. Parabéns. E é a altura de irmos ao Luso-Americana, edição de quarta-feira, edição papel, que pode comprar amanhã no seu local habitual. Hoje com notícias muito interessantes. Vamos ver o que diz a primeira página. CDC suspende restrições de viagens domésticas para americanos vacinados. Depois, o relato do jovem luso-americano que morre em trágico acidente de viação em Old Bridge, New Jersey. Tem origens em Lourosa, o K9 Officer na polícia de Waterbury, Michael Silva, é o canídeo Blitz. Ajudam a manter a segurança na quinta maior cidade de Connecticut. Fala português, é enfermeira nos cuidados ao paciente na área de oncologia aqui em New Jersey. Silvia Mariano está afeta ao St. Barnabas.
E depois, Tony Gonçalves, que concorre a supervisor, um cargo que equivale ao cargo de maior, em município nova-iorquino no condado de Westchester. É filho de transmontanos e atualmente é vereador em Lewisboro, município onde concorre ao cargo político. Já viste que se eu desse nome à cidade, Lewisboro era muito mais caro do que Lewisboro, não é? Pronto, mas assim ficou Lewisboro. E que tal Petersboro? Petersboro também dá. Pronto, caros amigos, chegamos ao final da emissão. Amanhã vamos ter o mesmo horário, entre as 7h30 e as 8h30. Vamos estar aqui para mais um programa especial de informação. A todos desejamos uma muito boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.